Olá, tudo bom com você? Começando mais uma edição do programa Ser Tão Inovador. Tem programas, tem conteúdos que são tão legais que a gente precisa dividir em duas partes. E assim fizemos numa entrevista que tivemos com o Joseildo. Tivemos uma parte que você acompanhou ontem e a partir de agora você já vai aqui junto, né, com o nosso entrevistado aqui, continuar essa nossa conversa que tivemos e foi tão boa que tivemos que fazer em 2 programas. Então, vamos junto, continuar agora em cima desse assunto que já começamos no programa passado, na entrevista com o Joseildo. Vamos lá! Quero pegar essa ponte que você acabou de deixar e fazer um comentário e pedir sua visão sobre isso. Essa ausência de direcionamento, a gente poderia aqui falar em várias possibilidades que poderiam ser ventiladas. Vamos ficar numa delas, que é o posicionamento, a escolha do que quer ser, baseado naquilo que sabe. Sim. Do que estudou, do que aprendeu, de conteúdo, aquisição de conteúdo. E essa parte de conteúdo, quem trabalha nessa área de marketing, né, é fundamental. O publicitário precisa, ele usa a linguagem, usa a comunicação, até porque nós somos seres que a gente só avançou por causa da linguagem. E a linguagem permite essa... Como também, às vezes, destrói por causa de uma linguagem também, né? Mas a linguagem nos influencia muito. Somos um ser muito... A gente varia muito de acordo com a linguagem. Inclusive, coisas que a gente fala interferem muito mais, às vezes, em nós do que até nos outros, por causa desse poder da linguagem. Mas eu quero pegar uma fala que você falou. Então, o primeiro ponto é, que linguagem nós devemos passar, que conteúdo devemos passar, na sua visão, que é digamos assim, a parte da estruturação da comunicação. Mas como você falou no início, numa empresa, esses 2 setores, eles são irmãos. Tem uns que brigam, mas deviam ser irmãos. É o setor de marketing e o setor de vendas, né? E no início você estava falando das campanhas que você criou, mas sem o corretor, sem aquele que põe a mão na massa, que contata, que escuta, né? O marketing e a publicidade fala muito, mas o vendedor ele escuta. Ele escuta mais do que para depois falar. Esse braço que vai lá e pode mostrar à pessoa que realmente aquela comunicação faz sentido e a pessoa entrega, né, algo que do outro lado você fica mais satisfeito. Hoje tem muito empresário, tem muitas pessoas que estão embelezadas, estão encantadas com o marketing, que estão querendo tirar os vendedores e só fazer tráfego agora. Vamos ver se as campanhas vendem sozinho e investem. Eu tenho visto algumas pessoas investindo muito em criar a oferta tal. Talvez porque não quer ter problema com gente, acha que só isso vai dar sozinho, enfim, pode ter vários motivos. Mas eu queria puxar só o seguinte, é preciso criar uma comunicação adequada para levar o conhecimento adequado e eu ter conhecimento. Porque sem eu ter o conhecimento, a gente fica batendo nos outros cego. O conhecimento dá luz, dá visão. Mas é preciso ter os braços, os corretores, os vendedores, os que operacionalizam para entregar aqueles que estão lá na ponta, que precisam consumir, que precisam conhecer o que está sendo criado aqui e dizer, puxa, gostei. Qual a sua leitura, quais seriam os meios, na sua visão, de que conteúdos adequados deveríamos fazer para que essa população acorde e o bem vença o mal? Se a gente aqui for fazer esse antagonismo, paralelo. Como a gente pode fazer isso, na sua visão, de publicidade, alguém que trabalha com a palavra, trabalha com a linguagem, trabalha com a imagem, trabalha com essas comunicações, como é que você visualiza que a gente podia fazer? Regimentando mais pessoas? E eu não tenho a capacidade de dar sugestões mais ideais, mais top, seria como aumentar esse grupo? É possível fazer? Isso é um movimento orgânico? Qual a sua leitura sobre isso? Excelente pergunta. Ela é um pouco complexa na resposta, mas vocês vão entender porque a gente vai tentar simplificar aqui, né, professor? Eu batendo para... Ó, tudo que é vendido para a gente de início, a gente compra como a verdade absoluta, tá certo? Vamos falar um pouco, vamos só retroagir aqui no período da pandemia. Qual era o produto que nós usávamos que ou você usava ou o mundo se acabava? O álcool em gel. Concorda? Por que é que o álcool em gel foi preciso tirar ele de mercado? Ele hoje não pode ser mais usado. Se ele salvava vidas, por que é que ele não salva mais? Então, nós tivemos uma experiência gritante, né? E que depois disseram, não é isso.
Quer outro? Quem estuda afinco a questão da máscara, diz que a máscara é para você usar em períodos curtos, porque como você libera o oxigênio, né? Você puxa o oxigênio e libera gás carbônico, então você se prolifera muito mais rápido qualquer bactéria que saia da saliva e etc e tal. Então não é bom que você esteja ingerindo aquilo. Eu encontro pessoas hoje ainda que dentro do seu carro sozinho, com o vidro fechado, tá de máscara. Então assim, você está vendo o que é que acontece com a mente? Então, o crescimento orgânico, professor, ainda é a melhor forma em todas as áreas. Porque todo crescimento impulsado, impulsionado artificialmente, ele vai chegar um momento que ele vai ter uma quebra. E o que é ruim nisso é a ilusão. Uhum. Né? A FGV, a Fundação Getúlio Vargas, faz algum tempo que ela vem estudando qual é o verdadeiro impacto em vendas de determinados produtos na rede social. Porque quando você puxa, quais são os principais produtos vendidos pela rede social? Aí vai dizer, tanto que são os produtos que as influenciadoras mais se destacam. É esmalte, é pintura, é não sei o que, é unhas postiças, é uma roupa. São essas coisas fúteis, flutuantes. Né? Mas quando você vai comprar uma casa, ela já é mais... Uhum. Se eu faço um tráfego pago, que é um impulsionamento, né, forçado, para quem vai comprar a sua casa, não é tão simples assim. Uhum. Eu não tenho 100 clientes dizendo assim, opa, você anunciou, passou no tráfego pago, eu quero comprar uma casa. Ninguém compra uma casa como vai fazer uma feira. Como vai comprar uma camiseta, né? Sim. Então, assim, ele é importante, mas como as pessoas compram a ideia, na hora que quem está defendendo qualquer ideia, professor, eu nunca vi uma pessoa defender uma ideia e dizer assim, olha, tem os pontos positivos, mas tem os pontos negativos. Ela sempre omite os pontos negativos. Geralmente. Não é verdade? Ah, rapaz, esse remédio aqui é bom. Sim, mas você já leu a bula? Porque se a gente fosse parar antes de tomar um remédio e fosse ler aquela bula todinha e levar a sério, você não tomava não, homem. Porque tem mais malefícios do que benefícios. Mas o benefício é você se prolongar a vida. Então você, não, eu lá vou ler isso. E quem não tem o hábito de ler como brasileiro, pior ainda, né? Mas, assim, voltando diretamente para a sua pergunta, eu acho que é necessário essa evolução. Vou lhe contar um caso recente. Logo depois da pandemia, nós estávamos ainda de máscara, quando uma instituição da cidade trouxe um membro dela, que é uma instituição, como é que eu posso dizer? Autarquias, né? Eu acho que é tipo assim, um Sebrae da vida, como é que a gente chama? Um Sebrae, uma Fierne, um Sinduscom, são instituições de associativismo, vamos dizer assim, né? Representação de classe, né? Representação de classe. Pronto, uma dessas trouxe um cara dizendo que ele tinha acabado de lançar uma escola de leads no Rio Grande do Norte e que o negócio era tráfego pago, né? E aí eu fui para esse evento, tinha mais ou menos 100 pessoas na sala e 10 agências. E o cara lá, o palestrante, sentou a proa nas agências. Que não precisa mais, que não sei o quê. Eu chamei assim a organização e perguntei assim, me diga uma coisa, vocês disseram que ia convidar a agência para cá, porque ele está sendo deselegante. Né? No mínimo. Como eu não sei ficar calado, os meus colegas todos estavam, eu disse assim, me diga uma coisa, eu pedi a Paula, me diga uma coisa, aqui tem 10 agências aqui que eu estou contando. O senhor tem certeza que só o tráfego pago resolve? Porque eu acho que por trás do tráfego pago você vai precisar de um criativo, você vai precisar de um card, você vai precisar de um texto, você vai precisar de alguém que pague esse impulsionamento, que organize a forma de distribuição. Tudo isso aí, eu tenho certeza que o tráfego pago não faz. O tráfego pago é aquilo que você chega lá, postou aquilo ali, impulsiona com valor e ele vai mostrar a várias pessoas uma panfletagem eletrônica. Não, é isso, aquilo, outro, e pá, e aí tive que me calar, né? Eu acho que o melhor de tudo é você fazer as pazes entre o que está dizendo aí o mercado e o que você está sugerindo. Já quiseram acabar com a TV? Já. Já quiseram acabar com o rádio? Há muitos anos. Já quiseram acabar com tanta coisa. Mas livro, né? Livro. Mas, homem, tudo precisa existir. Eu sempre fui de acordo que você trabalha o off, que a gente chama mídia off, com a mídia on, que é a mídia online.
digital com tradicional. Eu faço uma campanha bacana, boto um outdoor na rua, eu faço um texto bacana para o rádio, eu faço um testemunhal, eu pego depoimento de pessoas para poder veicular naquilo ali e eu boto também no digital. Aí o casamento é perfeito. Quando eu faço isso, eu tenho um sucesso imediato. O tempo é tão generoso que eu encontrei com esta pessoa há 2 semanas atrás, dando uma palestra. Eu fiz questão de ir para a palestra dela. Ela agora estava com IA para tal coisa. Aí eu, que coincidência, rapaz. Não é que eu vou perguntar o danado? Depois terminou a palestra. Oi, professor, tudo bom? Ele é um jovem, ele. Me diga uma coisa, o senhor não lembra, mas eu estava numa palestra do senhor há uns 3, 4 anos atrás, em que era tráfego pago. Aí, por que IA agora? Eu provoquei propositalmente. Eles, não, eu comecei com aquele negócio de tráfego pago, mas você sabe como é, né? É preciso outras estratégias, é preciso não sei o que. Foi o que eu quis dizer ao senhor naquele dia. É necessário outras estratégias. Olha, eu fui para um evento em São Paulo agora, 1, 2 e 3 de setembro, em que o cara do digital, o top do Brasil, passei 3 dias lá, e lá tá todo mundo dizendo, pelo amor de Deus, vamos fazer o casamento do digital com o tradicional, porque é necessário. Então, eu quero resumir dizendo, você que tem o seu negócio, se você botar um digital e você não tiver na ponta o ser humano para fazer aquela análise, você vai estar fadado a não ter resultado. Porque, olha, o digital, ele entra em contato, é uma panfletagem eletrônica. Não tem outra palavra para me usar. Aí eu distribuo para 10 mil pessoas. 100 pessoas entram em contato com o meu perfil, seja ele qual for que você patrocinou. Se eu não tiver quem atenda, por mais que eu tenha um agente de IA para atender, oi, tudo bem? Você entrou em contato com fulano e tal. Eu estava testando esses dias a agente do Santander. Né? Ela chega até num determinado ponto que você dá nó no juízo dela e ela tem que passar por um ser humano. E eu dei um nó no juízo dela para ela passar por ser humano, sabe? Digo, mas eu não quero. Ah, você está falando com Anne, sei lá. Eu digo, olha, eu quero saber. E se eu não fizer assim? Mas você já ligou 10 vezes para mim, homem. Eu não preciso que você ligue 10 vezes. E eu falando como se fosse uma pessoa já meio irritado, propositalmente. Mas é isso, a gente precisa com uma pessoa lá na ponta, porque, olha, eu tenho um restaurante que faz tráfego pago. Dia desses, aconteceu de um cara perguntar às 11 horas se tinha feijoada no almoço. A resposta chegou de 5 horas da tarde. Você acha que funciona? Você que está comprando impulsionamento, você tem uma equipe para responder para isso aí, para fazer análise, para saber o que é que o cliente quer. É a casa de 2 quartos mesmo? Mas a casa de 2 quartos, se você não sabe, para a casa de 3 quartos, sabia que a diferença é pouco, é de 20 a 25 mil reais? Distribuído em parcelas, o senhor não vai pagar, a diferença você nem vai perceber. Então, muitos dizem assim, não, mas eu quero uma casa de 2 quartos. Sim, mas por que não a de 3, homem? A diferença é 25 mil, 30, dividido em suaves, parcela vai ser 100 reais nesses programas. Aí eu vou deixar de ter um quarto a mais, só porque ninguém me explicou. Aí é onde eu entro com o corretor. Olha, meu amigo, quando você atender o cliente, você esmiúce tudo. Não diga só porque ele quer de 2, ofereça de 3, de 4, ofereça a possibilidade de fazer aumento, dele fazer uma área, uma varanda lá atrás, de fazer uma área gourmet. Porque o que a gente precisa é de informação. E só quem consegue passar as informações minuciosamente é o ser humano. Há máquinas, os chat, olha, eu uso quase todos. Cloud, Perplexity, GPT, o Gemini, que está excelente, que já é uma coisa do Google, já bem melhorada. Então, assim, tudo isso facilita para lhe dar um direcionamento. Só que você precisa refinar esse direcionamento com a cultura local, com os gostos pessoais. Quem é o público-alvo que eu vou atingir? Você vê muito comercial de Alfa Romeo na televisão ou nos canais? Você vê comercial de Ferrari ou de Lamborghini com facilidade? Não vê, porque eles não vão gastar dinheiro com o macro se é o micro que compra. Ele não precisa mais fazer. Ora, o status está naquilo que você não oferece com facilidade. Todo mundo quer morar num lugar que é exclusivo. Ora, se eu divulgo para todo mundo, como é que é exclusivo? Se eu estou morando num ambiente que é considerado chique, mas mora 1000 famílias, como é isso, 7 horas da manhã, para todo mundo sair para deixar menino em colégio, para isso, aquilo, outro.
Chique é você morar, dia desse eu visitei um condomínio lá em Fortaleza, você morar num ambiente de 40 famílias. Aí é chique. A família Gereissati, sabe aquele coisa de filme inglês, aquelas senhoras tudo de cabelo montado. Eu fiquei encantado, assim. 5 horas da tarde o povo tomando aqueles bule de prata. Mordomo, eu vi isso em Fortaleza, mordomo, sabe assim, o muro parecia aquele castelo de Grayskull. Isso é exclusividade. Não é exclusividade? Então, assim, botou-se na cabeça, e não faz mal não a gente acreditar que a gente pode tudo, e a gente pode. Agora, precisa seguir organicamente as coisas. Porque mesmo os países mais desenvolvidos, olha, eu tenho uma amiga nossa, que ela visitou o Japão o ano passado. E, como lá tudo tem tecnologia, a pessoa que mora lá é uma pessoa daqui de Mossoró, já mora há muitos anos e recebeu essa amiga. E ela disse, fulana, você vai dirigir o carro. Ela disse, não, mas aqui você é guiada, a gente bota aqui o percurso, o carro quase que vai só. Aí, olha, professor, olha a diferença. E desde que Fernando entrou no carro e que foi um carro da polícia seguindo. E a moça lá não disse nada, mas a que estava dirigindo ficou preocupada. Eita, olhava pelo retrovisor, a polícia. Antes de entrar no apartamento, no condomínio, a polícia vai e pede para ela parar. E baixou o vídeo e disse, estou aqui para parabenizar. Que coisa bacana, você respeitou tudo, sinal, isso, aquilo, outro. E tudo. Como assim? Mas não já tem tanta tecnologia, para que aquele povo ali, para que o ser humano ali em pleno Japão, do século 30? Você está entendendo como... Será que vocês estão conseguindo entender o que é que eu estou tentando passar aqui? Assim, organicamente, nós sempre vamos ser o ator principal. Pode vir... Olha, quando chegou o Orkut, a gente achava que o mundo ia se acabar, gente. Quando chegou ali essas coisas, antes da gente, o MSN, Vixe Maria, e nós estamos agora com IA. IA vai resolver, daqui a 10 anos, um médico vai fazer uma consulta a um hospital e a gente vai ser curado, porque ele já vai ter lido todas as estruturas de um mioma, de uma doença X, e que todos os remédios foram, porque tudo cadastrado, é uma mente que as pessoas ainda entendem muito pouco sobre IA. Pensa que IA é o chat GPT. IA é um banco de informações que centraliza tudo que já foi dito, escrito, bibliografias, pesquisas, ciência, tecnologia. Aí ele junta nessa mente aqui, e quando eu vou lá pesquisar, ele vai e faz uma vasculhada e diz, opa, cheguei nisso aqui. Então, a Austrália, junto com outro país lá vizinho, fizeram uma parceria agora, professor, de desenvolver o que há de mais potente na inteligência artificial. Então, nós vamos ter, sim, daqui a 10 anos... Olha, a gente assistiu os Jetson. Lembra dos Jetson, professor? Uhum. Jetson. Aquele bicho voando, com aqueles carrinhos, não sei o quê. Aí pedia já um sanduíche. Aí chegava o sanduíche, aí já vinha uma máquina que entregava... Não está acontecendo não isso hoje? Já, tá. Você está entendendo? A gente achava que aquilo era um desenho animado. Eu fico às vezes, eu sou meio doido, eu fico às vezes pensando, mas rapaz, como é que o cara desenhou um programa, um filme há 50 anos atrás, e será que ele pensava realmente? Porque o cara, quem foi desenvolver aquilo ali, a máquina do tempo, a máquina do futuro, carro isso, Alibaba e os 40 ladrões, eu me lembro que Alibaba e os 40 ladrões fazia, abre, não sei o que lá, aí a pedra abria, não era? Uhum. Hoje a gente aperta um botão, abre. Já tem comando de voz, né, também. Dá só comando de voz. Comando de luz, né? Tem um amigo meu que a casa dele toda ele chega no portão, ele só faz assim no sinal, abre, etc e tal. Uhum. E mais interessante é que outro carro fazendo isso não abre. Porque eu disse, mas com sinal de luz, qualquer carro. Ele disse, que conversa faça aí com o seu? Não abre, não. Então, assim, é muito interessante você saber que você está aqui e você vai para casa daqui a pouco descansar e você poder entrar em contato com a sua IA e dizer assim, liga o ar central ou liga o ar do quarto, fecha aquilo ali, né? Mas, tá vendo como precisa eu existir para poder ela fechar a porta lá, para poder ela abrir tal coisa? Então, nós vamos ser sempre esse condutor. Agora, o que é interessante é que a gente acorde. Eu fico triste quando eu vejo a quantidade de jovens que não estão nem aí. Uhum. Professor, na época que eu ia para a sala de aula lá em Alexandria,
nós tínhamos que entrar em fila, não tinha zoada, não podia fazer barulho. Nós só sentávamos quando a professora entrava e dizia, pode sentar. Ainda existia palmatória no início, uma vez eu provoquei para me sentir corador, mas assim, não necessariamente porque eu sempre sentei na frente, porque eu sempre tive medo de não entender muito bem, então eu sempre sentava na frente, né? E perguntava quantas vezes eu quisesse. Eu não ficava com vergonha de quem estava lá, porque aí eu ajudava um bocado de amigos sem saber, porque no final eles diziam assim, mas rapaz, você perguntou o que eu estava querendo perguntar. Eu digo, pois é, eu pergunto. Então, você ser mais patriota, você cantava o hino nacional, que é o que os Estados Unidos fazem até hoje, o Japão, eles criam cidadãos para o mundo. O Japão, então, assim, aquelas criancinhas que ficam todo dia na escola, tem aquele momento de como escapar de um terremoto. Oh, mas você não já treinou ontem? Para que hoje de novo? Não, meu amigo, é todos os dias, enquanto em sala de aula tiver. E ainda tem simulados com a população, vez por outra tem um simulado. Quando eles analisam lá, eles monitoram, né? Assim, não é nem 24, é 48 horas, porque eles estão lá numa ilha vulcânica, eles monitoram demais. E qualquer mexidinha já soa aquilo ali, vamos fazer um relembrar para todo mundo. E você não abusa, e você não tem como, porque passa a ser como se você escovasse o dente. Quando eu vejo, passando ali em frente ao colégio que eu estudei, o Abel Coelho, quando eu vejo um cara de chinelo, calça rasgada, um caderno na mão, sabe? Eu fico diversamente triste. E dizer que isso é educação. Sabe? Por isso que o professor Radamés buscar e outros que estão fazendo startups, a gente não ir para o lado ruim da coisa. E o que é o lado ruim da coisa? É você entrar no mundo, no submundo, é você achar que toda coisinha, qualquer gambiarra tá bacana. É você achar que mal faz eu tirar dele R$20, 30, ou dizer, vou no popular, pessoal, vou lascar e sair agora, porque eu vou cobrar mais, ele não percebeu, o outro eu cobro menos. Homem, isso é coisa, sabe, a gente não vai conseguir sair, avançar tanto quanto a gente gostar. Professor, como eu falo muito, me controla aí no tempo, viu? Como é que nós estamos de tempo? Sem problema. Estamos chegando ao final aí da nossa participação, muito bom, vários insights, várias conexões, muito boa. Cada ponto aqui que o José ia falando abre certamente assim, janelas para a gente poder ir pesquisando. Não vamos ter tempo, obviamente, de abordar tudo, mas serve de provocação para que você pare um pouco e comece a pensar o que é que eu estou fazendo hoje para que eu possa melhorar. E aquilo que eu melhore também não pode ser uma coisa meio egoísta, só pensando em si, mas em que eu melhoro, que eu também ajudo outros a melhorarem. Então foi muito bom nesse sentido e tem muita coisa, muita jornada pela frente. Queria deixar ainda o tempo final para suas considerações finais e falando agora um pouco de futuro. Falamos um pouco do passado, onde chegamos, o que é que você visualiza? A IA já é um pouco... Antigamente IA era futuro, mas IA já virou presente. Né? Depois que o ChatGPT tornou aquilo popular, que antigamente poucas pessoas tinham acesso, hoje pelo aquele front-endzinho que ela tem ali de acesso, muita gente já está interagindo, tem muita gente perguntando, muita gente conversando. Eu faço parte de uma área de pesquisa no mestrado nessa área, usando IA para clonagem de arquitetura cognitiva. É o que a gente está... Quer dizer, a IA daqui a pouco já tem algumas coisas feitas nesse sentido. Eu faço parte, inclusive, desse trabalho, que a gente pode clonar a arquitetura cognitiva do Joséildo. Olha aí. Isso já é possível. Eu posso perguntar coisa para você dá uma resposta, eu pergunto a ela dá a mesma resposta. Só que não sabe, né? Mas ela já consegue, hoje é possível fazer isso. Isso abre aí um leque de opções para muitas coisas. De produtividade, de legado que agora pode ficar, enfim, outras coisas. Futuro, é presente. Palavras finais aí com você. Perfeito. Antes de tudo, eu queria só dar uma alertadazinha, você vê a evolução que nós estamos, tá certo? Então, a pessoa diz assim, eu acho que a evolução que você falou aí, eu acho que as coisas evoluíram,
A tecnologia evoluiu muito, porque assim, por exemplo, nós passamos quantos anos usando charrete, cavalo? Acho que séculos, né? Talvez. Séculos, né? E em 100 anos nós tivemos o quê? Em 100 anos, do supersônico a IA, né? Então, é tudo muito rápido. A velocidade muito Aí o ser humano, ele evoluiu tão pouco, que eu vou dizer aqui, primeiro, julgar as pessoas. Ainda perder tempo com coisas que não lhe cabe, que não vai resolver nada. Mas, babem, eu estava numa rua em Mossoró, aqui, recentemente, e um carrão na minha frente, e a pessoa abre a janela do carro e joga uma sacola com lixo. Aí eu quero imaginar que uma pessoa que tem um carrão, ela é o quê? Porque na nossa mente, dinheiro, ele suplanta a cultura, né? A educação, né? Não, teve dinheiro, ele foi tudo. Homem, ter dinheiro e comprar um carrão, necessariamente você pode ser a pessoa menos sabida daquilo ali. Porque a coisa não relação direta. Não tem uma relação direta. Mas a gente precisa quebrar esse paradigma, que achar que tem. Aí o que foi que eu fiz? Eu parei meu carro bem rápido, peguei a sacolinha de lixo, que era uma sacolinha limpa, botei no meu carro e segui o carro. Essa mulher entrou para a rua, quando ela parou em frente ao portão do casarão dela, eu bati no vidro. Eita, bati aqui, viu, mas eu acho que deu para escutar, não. E aí a mulher baixou, pois não, senhor, eu digo, a senhora deixou cair isso aqui. Eu não deixei cair não, eu joguei fora porque isso é lixo. Eu digo, pois é, exatamente porque a senhora deixou cair. Porque eu não quero acreditar que uma senhora elegante, fina, chique, rica, ainda jogue lixo na rua. E a mulher ficou lá dizendo, cobras e largato comigo, eu nem aí para ela. Mas eu estou dizendo esse exemplo porque é isso que a gente faz, gente. A gente está num processo de evolução, a gente está com IA na nossa porta e a gente ainda joga o nosso lixo do carro pela janela do carro. A gente ainda polui os rios, tudo, a gente mata animal. Dia desse um cara, enquanto não passou por cima de um gato na minha frente, dirigindo lá, ele não sossegou, rapaz. Sabe assim, que tipo de cristão, que pessoa, essa pessoa vai para a missa ou para o culto todos os domingos? Porque acha que é só ir para a missa e para o culto, sabe, professor? Então assim, nós precisamos desse encontro, esse cordão umbilical, para que a gente tenha um futuro. Olha, o futuro, eu digo que o futuro ele é previsível e não é. Por quê? Porque a gente já usava a inteligência artificial há muito tempo, quando você usava o Waze, né? Quando você usava GPS e etc. Então já tem tecnologia de IA. Agora está mais escancarado. E o segredo da tecnologia de IA que o senhor está usando é simplesmente a gente saber fazer a pergunta. Não é? Que eles chamam de prompt, uma palavra bonita. Mas se você souber fazer a pergunta correta ao chat ou às outras, ele vai lhe refinar cada vez mais. Olha, o Claude, que ele é muito específico em leitura, eu tenho um livro de 360 e poucas páginas sobre um assunto bem, bem complexo. E eu não estava assim com muito desejoso de ler aquilo ali, mas queria. E eu peguei o PDF dele, pedi para ela me resumir em 10 páginas, tudo que aquilo ali dizia. Rapaz, é impressionante. A qualidade, inclusive. A qualidade, inclusive. Do resumo. Sabe? Agora, eu acho que o nosso futuro a gente nem imagina, que é tipo assim, eu quero voltar aqui ao passado. Você já ouviu falar no livro Cavalos de Troia? Já, né? Pronto. O personagem, ele volta no passado, né? Ele tá ali quando Jesus está morrendo, etc. Eu acho que nós vamos conseguir atingir esse nível. E tem mais, a gente só não atingiu ainda, porque, como a gente disse, a gente passou séculos andando de carroça e 100 anos que a gente está apto a isso aí. Agora, eu peço encarecidamente que queiram mais, os jovens queiram mais, se dediquem mais, sejam menos egoístas. Esse negócio de farra, de batidão, de bebedeira, não leva a nada. Não é que você não faça isso, eu não estou dizendo que deixe de fazer, mas aprenda a gostar de uma música boa, uma música que realmente fique, como tantas outras que tem aí, porque eu acho que é importante o lazer. Mas, assim, a gente se preocupar com o próximo é tão importante quanto aquilo que a gente quer para a gente, para o futuro. E a IA, ela vai só... Ela é a ponta do iceberg para o que se vem aí de novidade em termos de tecnologia, professor. É isso aí. Vamos ficar atento, né? Vamos ficar atento. A ter um cérebro jovem para ter sempre aquela fome de querer aprender coisas novas, né?
ser sedento por conhecimento, ser faminto por conhecimento, isso é importante, para não ficar para trás e, de alguma forma, acompanhar. Né? A gente, antigamente, tinha um ditado que dizia assim, vamos para frente, que atrás vem gente. Hoje não é assim mais. Hoje é vamos para frente, porque já tem muita gente lá na frente. Não sou eu que estou na frente e as outras estão lá atrás, não. E a gente precisa colaborar com a sociedade de uma certa forma, né? Tem pessoas que ficaram no tempo e elas não vão conseguir mais avançar. E somos nós que podemos colaborar e depois daqui a pouco é a próxima que vem. Isso. Porque a gente vai estar sempre nesse fluxo, né? Verdade. Ainda dá tempo eu falar um exemplo, claro. Tá? Ó, essa questão de você ajudar o próximo, no evangelho de, acho que antes de ontem, é aquela parábola do samaritano. Certo. Eu acho que serve para esse momento. Ah, mas você está falando isso aí, é porque eu acho que tudo está ligado, tudo está conectado. Um homem vem numa estrada, né? Isso na época da Bíblia, eu estou falando, vem numa determinada estrada e ele é assaltado, é surrado, fica quase lá inerte. E aí vem uma pessoa, que é o sumo sacerdote, e ele diz, estou muito atarefado para mim fazer a minha pregação, não vou conseguir ajudar. Vem um levita, que é o cara que era para ser, né, que está pregando a palavra do Senhor, também não pode. E vem um cara que não tem religião nenhuma, e ele acolhe aquela pessoa, limpa os ferimentos, bota no lombo do animal dele, chega numa hospedaria, deixa aquele homem, paga por aquela hospedaria e diz, cuide dele, que eu vou à minha viagem, quando eu voltar eu continuo. E aí tinha um judeu questionando Jesus, como é que eu faço para amar o próximo como a mim mesmo? Aí Jesus disse, diante do que eu lhe disse, o que é que você responde? Quem foi melhor? Quem ajudou mais o próximo? Você não precisa conhecer o próximo. Só em você não ofender o próximo, só em você não passar naquela poça d'água de propósito para molhar quem está na calçada, só em você poder, tem alguém mais apressado e você poder afastar para alguém passar, tudo isso faz parte de uma conscientização de sociedade. Então, eu acho que isso é muito interessante e fica aqui o meu agradecimento. Obrigado, professor Radamés. Nosso amigo Jansen, né, que foi quem provocou inicialmente esse momento, e eu queria poder fazer mais. Assim, dentro dos meus limites, o que eu posso fazer para colaborar no dia a dia, eu venho fazendo. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né, professor? É verdade. O máximo a gente tem limitações até para poder fazer o máximo da gente, porque nem todo mundo às vezes entende, nem todas as vezes. Não. Mas o mínimo a gente pode fazer. Quer dizer, e aí crescendo, né? O mínimo não quer dizer que a gente está economizando. Não, mas talvez a sua fala, quando você citou aí, a gente vê muito isso. Procuro trabalhar lá com os meus meninos o tempo inteiro isso. Eles não acreditarem em tudo que escutam, eles manterem o espírito de questionador, mas não questionar por questionar, mas questionar para aprender. Porque tem gente que questiona só para poder ser contra. Mas o questionar aqui é questionar para... Como assim? Fala um pouco mais. Explique melhor. Porque aí você alimenta. E o cérebro ele precisa da pergunta. Se a inteligência artificial precisa de um prompt, é porque ela está copiando o cérebro. Exatamente. O cérebro ele se alimenta de boas perguntas, faz a gente... Não tinha pensado nisso. Quantas coisas na vida da gente poderiam ter sido melhor se a gente fosse aberto para alguém fazer uma pergunta. E eu me pergunto isso todo dia, professor. Por que fulano teve essa ideia e eu não tive? Por que eu não tive essa resposta? E às vezes a resposta é tão simples, né? E você podia até ter tido. Eu posso ter. É só me abrir para que alguém possa perguntar. Né? Porque aí quando pergunta, você não faz sentido. E assim a gente vai crescendo, né? A gente vai podendo ser tão inovador quanto qualquer outro país por aí, outras pessoas. Basta ter dentro de nós esse desejo constante e deliberado de melhoria. Forte abraço para você e a gente se encontra aí em outra oportunidade. Obrigado aí, José. Até breve. Obrigado, professor.